que eu vejo é a mesma cor que outra pessoa vê? Você já se pegou na seguinte situação, onde estava sonhando e algo aconteceu em seu sonho, então você despertou, mas você não tinha realmente despertado, você ainda estava sonhando. E algo acontece novamente, de repente, você acorda de verdade. Já teve a impressão de ter presenciado uma cena anteriormente? Afinal, o mundo realmente é o que eu vejo? E o que há além do que eu consigo visualizar? Certa vez, quando eu era criança, sonhei que eu tinha despertado da vida humana. Eu acordei e era um outro ser, nada parecido com um humano, mas tinha um pai e uma mãe. Então contei para eles o que eu havia sonhado, que estava em outro mundo, que era um ser humano. Ainda quando criança, em um outro sonho, eu acordei, porém senti uma tensão ao caminhar pela minha casa, como se alguma coisa estava errada. E após um susto, novamente acordei, dessa vez para a vida real. Mais interessante ainda é que em uma outra ocasião, depois de um tempo, eu consegui de forma consciente retomar um outro sonho meu. Essas experiências são tidas como sonhos lúcidos, ou seja, quando temos a consciência que estamos sonhando. Com interesse e dedicação, nós conseguimos controlar essa experiência. Geralmente, esse tipo de sonho tem um enredo, começo, meio e fim, além de serem menos confusos. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called Inception. Already. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Mas explicar os sonhos ainda não é o meu objetivo. Mas se sonhamos, quem garante que estamos acordados agora? Quem garante que tudo isso é real? Afinal, o que é real? O Sol realmente está fisicamente distante? Ou é apenas uma percepção criada pelo universo em minha mente? Ou até mesmo a vida? E quem me garante também que esta é a única realidade? Apesar de ser uma ficção muito bem projetada, o filme Matrix deixa um gostinho plausível no ar. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. If you take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Com
No filme, gostaria de ressaltar algumas teorias interessantes. Uma delas é a manipulação da realidade, a qual, segundo um dos personagens... Do we have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Then we have a deal. I don't want to remember nothing. Nothing. You understand? And I want to be rich. You know, someone important. Like an actor. Whatever you want, Mr. Reagan. Não é de toda ruim. Já o filme Inception nos remete a um loop de realidade, ou seja, podemos sonhar dentro de um sonho e assim indefinidamente, todos parecendo reais e plausíveis. Algumas religiões defendem que a realidade que vivemos hoje é transitória e que quando abandonarmos a matéria, alcançaremos outra realidade. Podemos ser o paraíso ou até mesmo um mundo mais evoluído. André! Acorda! Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Com tanta informação na mente, onde podemos chegar? Em um mundo dito real, é regido por basicamente 3 dimensões mais uma outra, somando um total de 4 dimensões facilmente perceptíveis. As mais fáceis de perceber são as dimensões direcionais. Acima e abaixo formam a primeira. A segunda são os lados. A profundidade é a terceira. Vejamos um jogo de computador dito 2D. Nossa, veio descendo no corredor polonês miraculosamente, bundinha, bundinha, pegou o pole, calculou bonito, foi indo, olhou o cenário impossível, deu 3 triplo carpados twist, bundinha, casco, bundinha, rebimbou, subiu, passou no corredor polonês novamente, não resvalou em nenhuma planta carnívora africana. Veja, é mítica, Chuck Norris no comando, fez um malabares ali de farol. Com certeza esse tomou um Red Bull na cavidade anal. Mário Elfo, parece que ele tá com malária ali, com a cabeça meio amarelada. Rebimbou bonito, soltou um casco pra cima, pegou o pão, bimbou, pegou o pão de novo. Nossa, eu nunca vi isso, nem um acelerador de partículas farináceas. Quase morreu, pegou no Mendorato e a fase virou aquática. Veja, você foi levando pão, o tempo está acabando, que agonia de viver. E conseguiu fazer tudo no tempo esperado, deu uma flicada maldita, subiu, pegou o casco de novo, rebimbou no trampolim de ervilha. Oh my god! Pegou ali no ponto certo, subiu, twist, 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 continuou miraculosamente bem. Incrível, nunca se viu nada dantes visto no videogame parecido com isso. Pega ali o casco, dá uma rebimbada, passa pelo obstáculo, rebimba, pega ali, bate e volta no ponto certo absoluto, o ponto G, o G-Spot, pegou, bateu no Mendorato, biluga, 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 ganhou vida, ganhou 2 vidas, é um mito, nossa, foi esgurmitado pra frente de uma forma sensacional.
sensacional. Só é possível movimentar virtualmente o personagem para cima, para baixo e para os lados. Neste caso, não há noção de profundidade percebida pelo seu jogador. Já em um jogo ou filme 3D, contamos com uma movimentação e noção de profundidade. Ou seja, percebemos o que está perto e o que está mais ao fundo. No caso dos jogos, podemos até mesmo controlar isso. 30 years ago, our home world was swept away in a tide of so-called justice. Millions of men, women and children lost their lives. But some of us refused to lay down and die. Some of us refused to accept your shallow pleas for forgiveness. We are the generation forged in the fires. And this is our day. É possível simular isso em filmes e jogos. Quem garante que a vida é 3D, como a que vemos? Quem garante que de fato há um longe e um perto? Não seria possível apenas criar essa percepção e injetar na nossa mente? Em 2010 foi anunciado um estudo pela FEMILAB nos Estados Unidos para tentar concluir se o universo é 3 ou 2D. A FEMILAB é ligada ao Departamento de Defesa americano e desde então vem projetando e construindo um aparelho chamado Holographic Interferometer, que visa concluir se o que vivemos na terceira dimensão não passa apenas de um holograma. O curioso é que o teste serve para afirmar características da física teórica moderna e não apenas o princípio absurdo de que o mundo de fato não é 3D. Mas se o mundo não for 3D, como seria então? Imagine que poderíamos ser apenas uma corda ou uma malha de moléculas interagindo e transmitindo sensações de um mundo tridimensional. Acham isso impossível? Já vimos que existem jogos de computador de 3 dimensões, e vocês já pararam para pensar que aqueles não passam de bits que são processados e realizam uma projeção? Para quem não sabe, um bit de computador é representação se há ou não corrente elétrica. Logicamente comparando, um computador nada mais faz do que processar código Morse. Se ele leva 3 choques seguidos, por exemplo, ele pode escrever a letra B na tela. Se ele leva um choque, um intervalo e um choque novamente, somando o total de 2 choques com um intervalo no meio, ele pode escrever a letra C na tela. Só que ele consegue resolver milhões de combinações dessa por segundo, ao ponto de transformar pulso elétrico em uma projeção interativa e tridimensional. Se nós podemos fazer isso, por que a natureza também não pode? Veja como é fácil enganar o nosso cérebro. Take a look at that basketball again. We're going to put it on the court and move it along a diagonal. Now we're going to add a shadow. It's still moving in the same way, right? Okay, so what if we change the position of the shadow? Do you think we can trick your brain into seeing the ball's motion differently? Does it look like the ball is taking off now? Let's tweak the shadow one more time. What's the ball doing now? Looks like it's bouncing, right? In a world with a single light source, your brain has learned to trust shadows as a near foolproof way to know the behavior of objects in space. Jonah's recreating a classic psychology experiment. The rubber hand illusion is a funny hack of the brain where you can convince people very quickly that this rubber arm is actually their own arm. He's setting up a stand at Venice Beach, where he'll test volunteers to see if they can experience sensations in a hand that's not theirs. Welcome to the rubber hand experience. I want you to put your left hand right here and put your right hand right here. Jonah has participants hide their right hand out of sight behind a divider. Just gonna drape this as if it's your real hand. While he places a rubber hand on the table in front of them. Just stare at this hand. Jonah primes participants by brushing both the fake and real hand simultaneously, a process which helps the brain link the feeling to the fake arm. I feel like you're doing that to my hand, but that's not my hand. My hand's over there, so that's kind of weird. That's kind of weird. Now that Jonah has linked this volunteer's brain to the new hand, he's got an even bigger surprise for her.
Just a little bit scared. Good plane. Oh my goodness. When you hit that thing, I thought I was gonna lose my hand. That was so scary. Anteriormente me referi a mais de uma dimensão fácil de ser percebida. Temos as 3 dimensões direcionais e mais outra dimensão, o tempo. É o que os cientistas chamam de 3 mais 1. Para entender a dimensão tempo é simples. 2 coisas podem de fato estar no mesmo lugar, mas não ao mesmo tempo. Além disso, a física moderna defende a teoria das cordas, onde há 11 dimensões, 3 espaciais, 1 temporal e 7 dimensões recurvadas, sendo essas atribuídas outras propriedades como massa e carga elétrica, por exemplo. Essas explicariam as características das forças fundamentais da natureza e vêm de encontro de que o universo pode ser algo como blocos fundamentais que nada mais são do que objetos extensos e unidimensionais semelhantes a uma corda, e não pontos sem dimensão. Mas isso é outra história. Quando ingressei no ensino médio, comecei a perceber um potencial luto enquanto estudava biologia. Em meu corpo humano há órgãos. Esses órgãos, por sua vez, são formados por células. As células também são formadas por órgãos, como mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, etc. Órgãos celulares são formados por moléculas. Moléculas têm prótons, nêutrons e elétrons. Enfim, vamos dividindo, e com isso eu pirei, acreditando que dividiríamos até encontrar uma partícula, e essa partícula representasse um outro universo, algo mais ou menos assim.